Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Olá, queridos irmãos do SEAP, é uma alegria estar com vocês aqui, agora de forma remota, não é? Assim, à distância, mas é sempre uma alegria e uma bendita oportunidade da gente poder falar, ouvir sobre as mensagens de Jesus, as mensagens espíritas, porque elas nos consolam, alegram a nossa alma e nos ajudam aí no encorajamento necessário para a gente vencer e enfrentar os desafios da nossa jornada, não é? Então, desde já agradecemos essa oportunidade e hoje nós vamos falar sobre a imortalidade da alma. Nós vamos falar sobre a vida continuar, esse contínuo da vida. E não há como a gente falar sobre a imortalidade sem a gente falar de reencarnação. Porque para que esse infinito aconteça, nós precisamos progredir, né? E para o progresso é necessária a reencarnação. E aí nós veremos a questão de justiça, a lógica que existe, a conceituação espírita, falaremos sobre isso hoje. Mas traremos também a nota de Kardec, a consideração que Kardec faz ao final do capítulo 4, que é o capítulo relativo a todas as questões da reencarnação. Kardec no capítulo 5 faz considerações sobre esta conceituação, pontuando que não é algo inventado, descoberto pelo Espiritismo, que já existia desde tempos imemoriais, das idades mais antigas. Ele traz também as passagens do Evangelho de Jesus, aborda a questão da reencarnação e traz a lógica desta reencarnação, da pluralidade das existências, né, da gente ter mais de uma existência, em contraponto à unicidade, em a gente só ter apenas uma existência. Então, vamos lá. Lá, então, no item 222, no capítulo 5 de O Livro dos Espíritos. E Kardec diz assim: não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. E sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais da antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas, reencarnação, formava, pois, uma crença vulgar aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por intuição? Ignoramo-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola, se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição.
Então, é muito interessante essa colocação de Kardec, porque ele traz que, exatamente pela doutrina espírita não ter inventado o dogma ou conceituação de reencarnação, e já que ela já existia desde os tempos mais antigos, é que isso dá a ela algo que pelo menos a gente deveria levar em consideração, né? Porque há uma lógica. E há uma lógica em algo que atravessa séculos e séculos, tem algo de sério, tem algo de real. Não é apenas uma interpretação, uma invenção, uma opinião particular. Porque senão não duraria tantos e tantos e tantos tempos. Não é um dia, não é um mês, não é um ano. São séculos e mais séculos, né? E ele coloca aqui a diferença da nossa visão, da visão espírita, para a visão de outras civilizações, que creem na metempsicose. Nós não acreditamos. A metempsicose é você acreditar que você pode retomar, reencarnar, mas em corpos até de animais e vegetais. Nós não acreditamos nisso pela lei de progresso. Uma vez já alcançados corpos tão complexos, não voltaremos, não evoluímos. Então não há como a gente reencarnar corpos de animais e vegetais. Mas Kardec não se exaspera contra isso, né? É muito interessante a forma como ele coloca, de forma respeitosa, que nós não acreditamos. Os espíritos trouxeram que, de conformidade com a lei do progresso, a reencarnação ela se dá nos reinos onde a gente habita. Se nós já fazemos parte do reino nominal, habitamos corpos humanos, é para esses corpos que nós voltaremos, na forma humana. Outros corpos, mas sempre na forma humana. Não voltaremos para corpos animais, nem para roupagem no vegetal, né? E aí ele coloca também: temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade de Deus em condenar o homem a sofrer perpetuamente, por motivo de alguns momentos de erro, do que em lhe facultar meios de reparar suas faltas? Dar-se-á que Deus, que é a clemência mesma, seja mais inexorável do que um homem? Então, mais uma vez, a sabedoria e a beleza das colocações de Kardec. Então, aqueles que acreditam, mais uma vez ele rechaça, ele refuta a questão, mas ele não desrespeita quem acredita dessa forma. Mas, mais uma vez, a lógica está na questão da reencarnação. Porque, como Deus, que é soberanamente justo e bom, pode condenar eternamente ao sofrimento aquele que errou por ignorância? Por alguns momentos, vai ter toda a sua trajetória condenada ao sofrimento? Por alguns momentos de erro, de equívoco? Se nós, que somos imperfeitos, oferecemos aos nossos a oportunidade de reparação, de reajustamento, de se desculpar, de fazer novamente, como que ele, que é melhor e maior do que nós, não faria isso? Né? E aí ele coloca também, mais adiante, o trecho do Evangelho, onde Jesus, nos dois trechos, aborda a reencarnação. No primeiro, quando ele, lá naquele momento da transfiguração no monte, né, em que aparecem Moisés e Elias, e depois que termina a transfiguração, quando ele desce com os discípulos escolhidos do monte, e os discípulos questionam, mas mestre, não seria importante, necessário, os escribas não disseram que era necessário que Elias retornasse, Elias viesse primeiro? E aí Jesus diz, sim, acontece que Elias já veio, mas eles não reconheceram e ainda o fizeram matar. E o mesmo acontecerá com o Filho do Homem. E na outra passagem, quando Nicodemos questiona a Jesus, como é que a gente pode acessar o reino de Deus? E Jesus diz que é necessário nascer de novo. E Nicodemos, sabedor que era das leis, fica na dúvida, como é que um homem velho, já criado, pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus diz, não te admires de que eu te diga estas coisas, é necessário que nascer de novo, que a gente nasça de novo, para renascer do corpo e do espírito. Porque nós precisamos dessa evolução, desse progresso,
para a gente poder acessar esse reino de Deus. Que para nós não é um lugar circunscrito, é todo o espaço, onde haja bondade, onde haja luz e perfeição. Porque isso já existe, né? Isso é a regra. Nós aqui, com as nossas indiferenças, orgulho, egoísmo, vaidade, inveja e tantas outras questões que não são boas, nós é que vamos deturpando esse caminho. Nós é que vamos deixando com que as questões materiais, exatamente por conta da nossa faixa de vibração de evolução, elas dominem as nossas relações uns com os outros. Então a gente coloca as coisas materiais como objeto da nossa felicidade, como principal nas nossas relações uns com os outros, né? E não as nossas relações em si. Então é necessário que a gente progrida, renasça do corpo, em um novo corpo, e esse espírito também assim renasça, melhore, progrida, para que possa alcançar esse reino de Deus, né? Essa felicidade. Então, lá na pergunta 171, Kardec assim faz aos espíritos. Em que se funda o dogma da reencarnação? Qual é o fundamento? Então, ok, desde tempos imemoriais já se acreditava nisso. Alguns de formas diferentes, mas se acreditava. Mas qual é o fundamento disso, né? Para quê? E aí os espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão? Então vejamos a beleza da resposta dos espíritos, né? A reencarnação, ela se fundamenta na justiça de Deus. Porque Deus compreende a nossa trajetória, que ela leva tempo, que a gente ainda está num estágio infantil de progresso, então a gente se deixa encantar por várias coisas, e que essas coisas nos dominam. Pela nossa irreflexão, pela nossa rebeldia, pela nossa ignorância, seja pelo que for. E vejamos, nós estamos ainda na base da evolução espiritual. Nós estamos na terceira ordem. Lá naquela tabelinha, né, de classificação do progresso espiritual do indivíduo, nós ainda somos espíritos imperfeitos. E do ponto de vista do mundo em que a gente habita, nós estamos no segundo estágio, que é planeta de prova e de expiação. Pranto, ranger de dente, reparação. Assim a gente vai descobrindo a felicidade, que é, né, a felicidade permitida aqui neste globo. Então, se nós estamos no começo da trajetória, como é que Deus vai exigir de nós aquilo que a gente ainda não pode dar? Ele vai exigir da gente aquilo que a gente pode dar aqui e agora, até a nossa trajetória do presente momento. Mas por que nos condenaria ad eterno a esse sofrimento, se a gente não chegou nem na metade? Nem da evolução, de habitar um planeta na metade de evolução, e nem na nossa metade de evolução. E aqueles que ainda estão começando, que sabem menos do que nós sabemos, do ponto de vista racional, do ponto de vista da intelectualidade, da conceituação das ciências e tecnologia, a gente não sabe nada. A gente está engatinhando nas descobertas científicas. E olha que já fizemos grandes avanços, desde a pedra lascada até aqui, desde a manipulação do fogo até aqui. Avanços magníficos. Mas que ainda são irrisórios diante de tudo que a gente tem a descobrir. Então, os espíritos que trabalham de acordo com a lei de Deus, Jesus, que é o governador da nossa terra, o nosso tutor espiritual, misericordioso, né? E Deus, em sua suprema sabedoria, nos conhece, sabe das nossas possibilidades. E mesmo que seja por rebeldia que a gente não faça, Ele sabe que essa rebeldia está de acordo com o grau onde a gente se encontra. Até quando deve durar essa rebeldia? Vai ter uma limitação? A gente vai ter que progredir de qualquer maneira? É relativo ao nosso livre-arbítrio? Claro que sim. Mas eles trabalham de acordo com a nossa realidade, é a realidade individual de cada um.
Então, a justiça divina desse amor, dessa compreensão, ela está em, como diz aqui, nos oferecer portas para a nossa melhoria todas as vezes que forem necessárias. Lá na 167, pergunta Kardec, e qual é o fim objetivado com a reencarnação? Qual é o objetivo? Se o fundamento é a justiça divina, qual é o objetivo? E aí os Espíritos dizem, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então é para a gente espiar o quê? Rever, refletir, porque tem muitas coisas que a gente vai fazendo sem refletir, a gente apenas faz. É automático, a gente não sabia, a gente vai fazendo. Mas é preciso que a gente reflita. Espíritos superiores pensam, não agem por impulsividade. Né? Então a gente vai trabalhando esta questão. E se a gente não quer refletir, aí é que vem a expiação. Aí você tem que refletir na marra. E às vezes reflete pela dor. Né? Às vezes não reflete pela inteligência, pelo amor, reflete pela dor. Graças a Deus, essa oportunidade bendita, que também vem do amor de Deus, que também vem dessa justiça divina, né? Então, para que a gente possa se melhorar e progredir individual e coletivamente. Porque nós não fazemos nada sozinhos. Sozinhos. Tudo e para tudo, nós dependemos dos outros e voltaremos isso para beneficiar ao menos alguém. Assim trabalha toda a lei em todo o universo, né? Todos se ajudam mutuamente. Lá na pergunta 166, diz Kardec assim, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E dizem os espíritos, sofrendo a prova de uma nova existência. Então, como se a gente, pelo fundamento, reencarna para cumprir a justiça de Deus, para a gente poder se melhorar, como é que a gente vai se melhorando? Como é que a gente vai se depurando? Esse buril que os espíritos falam bastante, né? Que a gente está em constante burilamento. Igual a pedra preciosa, ela não nasceu assim. Ela foi burilada, transformada, passou por pressão, chacoalhões, e a gente da mesma forma com a nossa reencarnação. Mas de que maneira, então, que a gente se burila, se melhora, se transforma? Pela reencarnação, sofrendo a prova de uma nova existência. Porque exatamente, principalmente, por sermos espíritos ainda imperfeitos, é que a gente precisa passar pelo teste da matéria, já que a gente ainda tem bastante afinidade com essa matéria mais densa, mais bruta, né? E essa matéria que exacerba, que fala a nossa parte sensorial, né? Os nossos sentidos, que nos aguça, nos estimula, é ela que coloca a gente para frente, e é sobre isso que a gente precisa aprender. Como utilizar sem ser utilizado por ela. Como desenvolvê-la sem ser escravizado por ela. Então, à medida que a gente vai reencarnando, a gente vai aprendendo a se depurar. Utilizar a matéria em nosso favor, em favor dos outros, mas sem deixar que ela nos domine. Na 166A, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E dizem os espíritos, depurando-se. A alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação, mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Na B, a alma passa então por muitas existências corporais? E dizem os espíritos, sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. E na 166C, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E os espíritos, em apenas uma palavra, evidentemente. Então, para a gente poder se burilar, tomamos um novo corpo. É preparado todo um novo nascimento, um planejamento reencarnatório. A misericórdia de Deus, ela é global. Atua no contexto. Então, não é qualquer corpo, qualquer lugar, de qualquer maneira, qualquer hora. No tempo que a gente, enquanto espírito, já tiver apto para repensar determinadas questões,
quando a gente já alcança essa condição, né? Quando não, a gente vem compulsoriamente mesmo. Mas já tem capacidade para pensar, para refletir, né? Para se desculpar, para perdoar, para conviver de forma mais harmônica. Então, é preparada toda uma jornada de acordo com essa nossa condição. Aqueles que virão na nossa frente, que serão os nossos pais, a nossa família, o local onde a gente vai morar, a religião que a gente vai ter, ou se não vai ter, ou se não é possível ter um amparo religioso, né? Se a gente vai ter crença na existência divina ou não, de forma filosófica ou não, as nossas profissões, os hobbies, os esportes, tudo é colocado em planejamento. Para quê? Para que a gente dê certo. Porque se o nosso objetivo é progredir, a oportunidade da reencarnação não pode ser desperdiçada. Então, os espíritos que são inteligentes, que são os engenheiros aí responsáveis por toda a nossa organização de retorno, eles pensam em tudo. É realmente um planejamento. E um planejamento com plano B, né? Aconteceu alguma coisa, não deu certo aqui, vamos ver de que outra forma pode isso acontecer da melhor forma. Então, assim trabalham os espíritos para colocar em prática o cumprimento da lei de Deus. Se para progredir é preciso reencarnar, então vamos oferecer as melhores condições de reencarnação. Porque a lei de Deus é lei de amor, não é lei de castigo, não é lei de punição, não é lei de sofrimento. As coisas que acontecem aqui na Terra e que deixam a gente angustiado, nervoso, aflito, deprimido, né, em pânico, elas são fruto do reflexo da nossa forma de agir, da nossa forma de pensar, porque a psicosfera também é bastante influenciada pelo pensamento daqueles que habitam, né? Então, os nossos pensamentos vão alimentando e se retroalimentando desse contexto de dor, desespero, desesperança. É por isso que, quando a gente acredita, pensa em Deus e na bondade, da forma que for, a gente precisa aumentar esse pensamento cada vez mais e viver esse pensamento. Porque aí a gente também está ajudando aos demais, àqueles que sequer sabem dessa existência, né? Àqueles que ainda não despertaram para isso, àqueles que ainda estão presos e se regozijam dessa dor, da dor que causa, da dor que recebe. Então, nós precisamos ser, como disse Chico a Divaldo, né? Que está lá no filme, retratado, nós precisamos contribuir com essa iluminação, também ser esses postes de luz, para poder iluminar aqueles que estão no caminho conosco. Porque nós somos iluminados, portanto. Todas as mensagens que nos chegam e que nos ajudam na nossa caminhada, chegaram porque alguém utilizou a sua reencarnação para contribuir na divulgação do bem. E esse bem chegou até nós. Então, que nós possamos também contribuir para melhorar o diazinho de alguém, todas as vezes que forem possíveis, né? Aqui no Céu e Inferno, Allan Kardec coloca lá no capítulo sobre as penas, né, as leis sobre as penas futuras, que é muito interessante, princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras, Código Penal da Vida Futura. É muito interessante. E aí nós separamos um trechinho, deixa eu ver que item é esse aqui, lá do 31º Código, 32º Código, onde ele diz assim no parágrafo, 32º Código. Injustiça haveria, sim, na criação de seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, fruindo gozos que outros porventura não atingem senão pelo trabalho, ou que jamais pudessem atingir. Ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta, que preside a criação dos espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida, e nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhoado. Nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim têm passado, como quaisquer outros, pelas fases de inferioridade e respectivas provas. Todos esses espíritos superiores que nos auxiliam tiveram o mesmo começo que nós. Então, quando eles nos advertem, nos convidam à reflexão, nos estimulam a continuar,
não deixam a gente se afogar na autopiedade, para que a gente não fique se achando vítima da sociedade, porque a gente não é, né? Para que a gente recomece, persevere, não perca a esperança, é porque eles sabem da nossa dor. Eles não estão falando da boca para fora, falando só por falar. Eles já passaram por isso, né? Eles têm familiares que possivelmente ainda estão nesse trajeto, ou, né, na família espiritual, que todos nós somos, podem ter espíritos queridos que ainda estão arraigados, e aí vem nos socorrer como forma de desses outros serem socorridos também, porque o amor deles é gigantesco e é por todos. Então, eles sabem do que estão falando. Então, que nós possamos utilizar essas mensagens deles, de todos eles, que sempre nos chegam, de alguma forma, sempre nos chegam, sobretudo nos nossos momentos de enfraquecimento, né? Que a gente possa utilizar a nosso favor, né? Que a gente não use de rebeldia, de intolerância, que a gente não fique batendo a cabeça na parede, que a gente possa se iluminar por essas mensagens e se perceber que a gente é filho de Deus, que a gente está aqui para esse melhoramento, para esse progresso, que é possível, que às vezes basta que a gente largue assim um pouquinho comportamentos equivocados e que às vezes por orgulho a gente não quer largar, mas que uma hora ou outra a gente vai precisar ceder, a gente vai precisar renunciar, ou a gente vai ficar sofrendo. Se desprender desse homem velho que há em nós só depende de nós. Ninguém pode fazer esse papel, ninguém pode fazer esse serviço por nós, apenas nós. E a reencarnação, ela nos ajuda nisso, porque a gente vai paulatinamente. Para que a gente possa encontrar a felicidade, que é o nosso ponto final, né? Lá na pontinha altinha do progresso, a gente precisa subir no primeiro degrauzinho. E ir subindo um por vez, um por vez, um por vez. Dores vão chegar, porque a vida não é só plenitude, felicidade, alegria, sorrisos, né? A gente precisa passar pelas experiências, mas a gente não precisa passar por todas elas. Se por inteligência eu já compreendi esta questão, porque eu passei por algo parecido, porque eu estou vendo alguém passar, então vamos utilizar isso como exemplo e seguir um novo caminho, seguir uma nova trajetória, né? É-nos possível. E continua Kardec. Isto posto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concedida. O caminho da felicidade a todos se abre, amplo, como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei, gravada em todas as consciências, a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido para um nem para outro. Cabe a nós julgar, avaliar, escolher. Então, que nós possamos escolher os bons caminhos, as boas ações, as boas atitudes, que nós possamos nos utilizar dos bons exemplos, que nós possamos mirar em Jesus e todos aqueles que a gente conhece a história, a trajetória de pessoas conhecidas, de pessoas simples, pessoas do nosso círculo de amizade, o círculo familiar, e que a gente vê que lutam, que se esforçam, né? Quantas pessoas já melhoraram? Vejamos o quanto nós já melhoramos, porque com certeza já melhoramos. Se a doutrina espírita chegou para nós, e aí não estamos excluindo as outras religiões, porque todas com certeza melhoram o homem, né? Melhoram o ser humano, mas estamos falando aqui do espiritismo. Então é isso que a gente vai se reportar. Se a doutrina espírita chegou para nós, com certeza alguma melhora já houve. Porque a gente recebe tanta informação, aconselhamento, orientação e incentivo, que não é possível a gente permanecer no mesmo lugar. A vida nos chacoalha, a vida nos coloca em mudança, em constante aprimoramento. Então, nós somos chamados a seguir, a ir adiante, a romper aquelas camadas que a gente utilizou até como proteção, que a gente utiliza por séculos, né? E que acabam nos adoecendo, que a gente vai, com as mensagens espíritas, conseguindo soltar camada por camada, igual as camadas da cebola, e a gente vai conseguindo se desapegar dessas
desses sistemas de defesa que a gente se utiliza, que a gente, até de forma inconsciente, pensa que são favoráveis a nós, que estão nos protegendo, mas não estão. Elas estão nos adoecendo, elas estão nos impedindo de caminhar, elas estão trazendo mais dores a nós do que as que a gente precisa passar. São aqueles tormentos voluntários trazidos lá no Evangelho. Então, a lei de progresso, né, o exemplo do nascer de novo, que Jesus relembra a Nicodemos, é para a gente lembrar que a gente precisa nascer todos os dias. Às vezes pela alegria, às vezes pela dor, mas a gente nasce todos os dias. E a gente precisa, para nascer, deixar morrer em nós esses sentimentos, pensamentos e ações que causam o nosso sofrimento, que causam as nossas perturbações emocionais e que levam a perturbações físicas. Nós é que somos os promotores da nossa saúde, os promotores do nosso bem-estar, os promotores da nossa felicidade. Nós somos. Então, só depende de mim dizer um basta a esses meus sentimentos equivocados, a essa minha conduta equivocada, a esse meu pensamento equivocado, porque ele está me prejudicando e, por consequência, prejudica tantos. Então, se a gente for imaginar a nossa convivência uns com os outros, o quanto que, se eu sou uma pessoa, por exemplo, rabugenta, infeliz, sempre de má com a vida, nunca nada tá bom, eu sempre sou a castigada do mundo, todo mundo tem tudo e a mim nada é dado. Se eu penso e ajo dessa maneira, imagina como fica aqueles que convivem comigo, se é que alguém suporta conviver. Normalmente vai suportar conviver comigo assim, se eu exercer algum cargo de mando ou de liderança. Dentro de casa, que ninguém possa sair até um determinado momento, ou no trabalho. Do contrário, ninguém suporta conviver. Mas enquanto convive, olha quantas vidas também são afetadas por essa indisposição orgânica até, né? Que não precisava ser assim. E que se é assim, talvez seja, né, muito possivelmente seja, por questões de traumas do passado, desta existência, do passado desta existência, ou de outras existências, já que a nossa trajetória é longa. Mas depende da gente não se deixar dominar por esse trauma. Por quê? Se eu sofri qualquer barbaridade no meu passado, eu tenho a escolha de deixar isso no meu passado ou de deixar isso ser repetido a cada dia. E aí ele não vai ter acontecido só no meu passado. É no meu presente infinito, constante, porque todo dia é um presente, todo dia eu vivo, todo dia eu sinto aquilo, todo dia aquilo está acontecendo. A memória me traz novamente, o sentimento me traz novamente, a sensação, a angústia, né? A nossa respiração fica até diferente. Então, só depende da gente trazer para nós a reparação e a felicidade. Nem sempre a gente vai conseguir sozinho. Não é para a gente conseguir sozinho. Nem sempre a gente vai conseguir de primeira. Ninguém disse que é para a gente conseguir de primeira. Mas a gente precisa ao menos tentar. E buscar todos os recursos que a gente possui. Ou que são colocados à nossa disposição. Nós temos os recursos da prece, do Evangelho no lar, que nos fortalece a nossa casa. Nós temos o recurso da medicina, das terapias, dos estudos. Vamos nos aprimorar. Vamos estudar da doutrina espírita, vamos estudar outras filosofias, vamos estudar outras culturas, vamos estudar cursos mesmo de formação. Ver o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer artesanato, eu gosto de cozinhar, eu gosto de dar aula, eu gosto de matemática, eu gosto da ciência sobre o espaço, o universo. Então eu me dedico a isso, me inscrevo. Eu gosto das terapias que estão aí agora, as terapias holísticas. Procura na internet, tem um monte de curso à distância, que são recomendados, são reconhecidos, né? São idôneos. Procura saber quem já fez, se gostou, se não gostou. Ver recomendações. E assim eu vou me aprimorando, assim eu vou me desenvolvendo. Assim o meu progresso, a minha felicidade e o meu infinito vai ficando cada vez melhor, preenchido de informação salutar, benéfica, de informação que me traz felicidade, onde eu consigo me sentir capaz
linda, bela, feliz, lindo, belo, feliz, inteligente, apto a agir no mundo, com conhecimento suficiente e desenvolvendo esse alto amor e amor pela humanidade suficiente para que eu consiga frear as adversidades que vão chegar e elas não sejam maiores do que eu. Então é possível a gente agir de forma diferente no mundo. Por mais que a gente tenha passado por dores homéricas, enormes, gigantescas, e que existem, né? A gente sabe, ninguém está negando, todas nós temos as nossas dores. Se não dessa, de outras existências, com certeza. E todos nós temos ainda aquelas dores que são dores, né? Na redundância aqui, tão doídas, porque a gente causou em alguém, e aí vem a culpa. A gente precisa se desapegar disso também. Porque a reencarnação não é para a gente ficar se auto-imolando. É para a gente oferecer portas ao bem, portas ao refazimento, ao melhoramento, à reparação. Por aquela criatura, aquelas criaturas a quem a gente prejudicou, e fazendo bem aos outros, isso também vai chegar à lei divina de alguma forma. E vai retornar a nós um benefício, quando a gente precisar. Não como moeda de troca, mas é porque é lei instantânea, de ação e reação, de progresso, de afabilidade, de doçura, de conhecimento. Então, que nós possamos utilizar a nossa imortalidade da alma para o nosso engrandecimento. E o engrandecimento não tem problema nenhum, pelo contrário, né? Nós precisamos acreditar que nós somos capazes de realizar todas as coisas, porque Jesus já o disse, que nós somos. Então, sigamos adiante com alegria, nos sentindo capazes, felizes, porque assim cada vez mais nós seremos. E nós contamos com a ajuda de tantos e tantos espíritos benéficos ao nosso lado, são os nossos amigos espirituais, do lugar onde a gente frequenta, da casa, da família, da rua, do bairro, da religião, das instituições de onde a gente faz parte, da cidade, do país, do planeta. Olha quantos. Nós não estamos sozinhos. Muito pelo contrário, estamos cercados por espíritos. Os inferiores, como nós, vão aprender conosco. Também são nossos amigos. E os superiores, que são em maior conta, muito maior conta e muito maior número, vão caminhar conosco e nos incentivar muito mais. Respiremos, sintamos a presença deles e vamos seguindo a nossa jornada, da nossa caminhada, fazendo da nosso infinito progresso incessante, de bem-estar para nós e para os que nos cercam, de amor, de respeito a si, de vontade de progredir, de cumprimento dessa lei divina, de certeza desse dever cumprido, e sabedores de que nós somos espíritos criados para a felicidade. A reparação ou a dor que chegam fazem parte da construção da nossa felicidade. Não é para a gente sofrer. A felicidade não é ausência de dor. A felicidade é a nossa compreensão sobre a finalidade dessa dor que chega. E da finalidade dos momentos de alegria também, porque eles não duram para sempre. E para o nosso progresso nós precisamos de todos os momentos, vivenciar essas experiências, né? Então acolhamos quando eles chegarem. Busquemos o apoio dos amigos espirituais, das mensagens, de todas as mensagens edificantes, dos socorros e auxílios que nós tivermos, da ciência, né? Busquemos nos engrandecer de todos esses recursos que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, coloca em nós, porque ajuda os homens pelos homens. E rumamos ao infinito da nossa plenitude, né? A nossa imortalidade. Um abraço no coração de todos e até a próxima oportunidade. Estejamos com os mensageiros de Jesus em todos os nossos dias, em todos os dias da nossa existência.